Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um momento de vibração, de agradecimento, de contato com a espiritualidade superior, mas o que é mais importante, o nosso contato com Deus, o nosso Pai, inteligência suprema que dirige os desígnios do planeta, agradecendo então a Ele e entrando em conexão já no início deste Evangelho, pedindo a vocês que, se puderem nos ajudar, curta, comenta e compartilha o Evangelho no Lar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a este conteúdo, é melhor para todos. Estamos precisando de espiritualidade, de rever mais uma vez o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e trazer no pensamento mais condições preparatórias para cada momento do nosso viver. Falar, então, é extremamente necessário. Expandir a maior caridade, então, que podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Vamos divulgar. Temos hoje uma excelente ferramenta para compartilharmos as informações, o nosso aprendizado, e somos também ferramentas de Deus no mundo para propagar, não impor, mas para propagar o esclarecimento através da nossa fala, conduta, mas também exposição. Então, vamos fazer a nossa parte e a cada um segundo as suas obras, pedindo neste momento a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho. Hoje é dia 25 de agosto do ano de 2024, indo aí para a finalização do mês de agosto, agradecendo a Deus por ter nos sustentado até aqui, por ter nos mantido até aqui. E é claro, de onde você estiver ouvindo este Evangelho agora, seja ao vivo ou gravado, seja de qual região do Brasil ou do mundo você me ouve, receba este abraço vibracional. Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, neste momento estamos aqui, iniciando a nossa preparação para este momento de Evangelho no Lar, através, Deus, dos espíritos superiores que dirigem o orbe em seu nome e em nome de Jesus. Nós pedimos, direcione este trabalho e que possamos ter a intuição necessária. Direcione as vibrações através da minha voz, através deste momento, e que todo o Evangelho possa ser trabalhado às nossas necessidades, o tratamento espiritual e material ao qual nós temos necessidade. Sendo assim, com muita alegria, com muita gratidão, vamos iniciando o Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Trazendo a mensagem neste início do Evangelho do livro Palavras de Vida Eterna, a psicografia é de de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele inicia com a passagem de Romanos, no capítulo 14, item 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Passagem aí de Paulo, que Emmanuel anuncia através deste texto para nós e relembra uma frase que é muito utilizada no movimento espírita, que é: a nossa consciência é o nosso maior julgador. A nossa consciência é que irá nos julgar no plano espiritual. Não teremos nenhum carrasco a não ser a nossa própria consciência, os nossos próprios atos. E nós nos preocupamos tanto na encarnação com o julgamento alheio ou com as opiniões alheias. Então nós iniciamos o Evangelho trazendo este alerta para nós. Todos que entramos no caminho espiritual para fazermos o bem, para sermos caridosos, generosos, enfim, nós vamos ter, como a gente sempre alerta,
algumas pedras no caminho. E uma delas são, no geral, críticas, ou de grupo de pessoas, ou de pessoas individuais, ou julgamentos alheios. E nós precisamos nos prevenir contra isso. Não é para ficarmos em alerta, esperando o mal de todo mundo, não. Nós vamos ter esses ataques dos encarnados e dos desencarnados, sim. Até mesmo como Chico dizia, prego que destaca leva martelada. Todos nós que nos destacamos em algum momento, vamos levar alguma pancada. Mas de que maneira isso ocorre? Ocorre porque quando estamos vibrando um pouco mais elevados, ou quando estamos fazendo um trabalho que o outro também poderia fazer, ou deveria fazer e não está fazendo, nós somos criticados por pensar ou por sair um pouco fora da caixa do comodismo. E quando nós saímos, nós vamos levar as críticas, sim. E o espírita cristão precisa se blindar com isso. E Emmanuel vai nos dizer aqui, neste início já, no item 1 dessa passagem, se você se propõe a renovação com Cristo, é imperioso suporte pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoa. Então, é o primeiro ponto que nós já iniciamos falando. Quando estamos no caminho cristão, nós precisamos nos acostumar com as opiniões contrárias. Por quê, pessoal? Porque mesmo dentro do cristianismo há diferentes religiões e vertentes. Se nós formos analisar hoje no Brasil e no mundo, nós temos diferentes posicionamentos. É o mesmo evangelho, mas é aquela famosa lupa ou visão interna de cada um. Então nós vamos ter, de forma direta ou indireta, críticas, seja da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, enfim. Ou nas redes sociais, que hoje em dia é muito mais comum, as pessoas acham que têm o direito, né, de humilhar, de criticar, das pessoas ali nas redes sociais porque estão online, enfim. Precisamos então nos preparar, blindar, termos menos melindres com essas críticas e não acreditarmos que elas são capazes de nos parar. Não acreditar é o primeiro passo e internalizar isso. Quantas pessoas que iniciam um trabalho espiritual e numa primeira ou numa segunda crítica param ou diminuem os seus trabalhos espirituais. Quando a crítica ela tem a intenção de ajudar ou ajustar, ela é bem-vinda. Então é claro, se você iniciou como palestrante num grupo espírita, se você iniciou como médium num grupo mediúnico, se você iniciou como evangelizador infantil, obviamente, pode ser que uma hora ou outra você receba uma crítica ou uma orientação de aperfeiçoamento. Isso é natural. E nós devemos acolher essas críticas. E aí eu alerto a quem faz a crítica ou a quem a dá a orientação nos centros espíritas de chamar a pessoa individualmente, falar individualmente, alertar individualmente, não fazer isso em público ou não fazer isso de modo grosseiro. Isso é terrível, isso afasta trabalhadores do centro espírita e de outras religiões aqui também, se vocês estiverem me ouvindo e forem dirigentes aí de casa de umbanda, de candomblé, não faça isso na frente de outras pessoas. Não temos a necessidade de humilhar ninguém. Só porque às vezes você já tem mais experiência na palestra ou na mediunidade, não garante que você possa ter autoridade suprema. Você pode aconselhar um caminho. Porque em falando de espiritualidade, quem tem esse título? Herculano Pires nos alerta sobre isso. Quem pode se dizer doutor em espiritismo? Não. Nós podemos dizer doutor aqui nas ciências da Terra. Quando a gente forma, faz uma pós-graduação, é o título terreno, mas em espiritualidade, não. Nós podemos sim orientar dentro daquilo que nós sabemos.
mas nunca humilhar o outro ou diminuir o outro. Isso está ali bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho do Cristo. Cristo não deixou de orientar, de chamar a atenção algumas vezes, mas não fazia humilhando as pessoas, porque sabia das dificuldades. Então, como eu estava dizendo, quando você iniciar um trabalho, você pode até buscar essas críticas construtivas. Mas, se alguma chegar aos seus ouvidos com um tom envenenado, porque isso pode ocorrer em qualquer religião, em qualquer segmento, infelizmente pode ocorrer, não deveria, mas ocorre, não leve isso para um lado pessoal desanimador seu. Porque em alguns momentos isso pode ser sim da própria personalidade da pessoa, da inferioridade, enfim, de várias questões psicológicas e sociais, mas também pode até ser um processo obsessivo. Não devemos achar que tudo é obsessivo, mas pode ser em algumas partes e em outras é a pessoa mesmo que infelizmente pode estar desequilibrado com o seu psiquismo, com o seu trabalho espiritual. Então o alerta é tanto para o dirigente e, é claro, às vezes nas primeiras palestras da pessoa, nos primeiros contatos mediúnicos, ela vai ter insegurança, ela pode errar, pode falar algo a mais ou algo a menos. Então a orientação, ela precisa vir, obviamente, com muito carinho e muito respeito, e não fazendo isso em público, porque é este momento que nós afastamos os trabalhadores do Cristo, principalmente os que estão numa maior sensibilidade, as pessoas que chegam ao centro, às vezes, com, infelizmente, um problema muito grande, psicológico, espiritual, e aí ela vai e começa a trabalhar para ajudar na recuperação, e muitas pessoas vão lá e acabam criticando. Então, falei esse ponto para nós entendermos que, às vezes, as críticas podem vir até de dentro do próprio núcleo religioso, seja ele qual for, às vezes de médiuns mais experientes ou não. Então, a conta pessoal, a mensagem de Emmanuel chama conta pessoal. A conta pessoal, ela, como o próprio nome diz, é pessoal, está registrada no seu nome, nos seus documentos. Ninguém irá se responsabilizar por você se você não fizer isso. Então, uma vez desperto para o trabalho espiritual, prossiga. Prossiga com os olhos, os ouvidos atentos ao amor que Cristo nos orienta. E não às críticas. Se elas forem construtivas, absorva. Se elas fizerem parte de uma nova construção que você quer para o seu trabalho, ótimo. Se não, eliminação e está tudo bem. Lembre-se disso, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, estaremos nós com a nossa consciência e não com a consciência do outro. A consciência do outro que critica, que acusa, que zomba ou que fofoca, será da conta pessoal dele no plano espiritual ou dela no plano espiritual. A nossa conta pessoal como está interiormente. E aí Emmanuel chega no item 2 falando: se algum erro te assinala o passado, muitos acreditarão de pés chumbados à sombra, que há muito já desterraste do espírito. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início do aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza de um instante para o outro. Isso ocorre muito, né, pessoal? Quem inicia ou quem trabalha no Espiritismo vai entender essa passagem que Emmanuel fala aqui. A pessoa, às vezes, no passado, teve um erro muito grande com a sociedade, ou um erro familiar, e aí ela inicia no trabalho cristão espiritual. E aí as pessoas falam: nossa, mas fulano, Beltrano, fazia isso de errado, cometia esse erro, tinha esse vício, e agora está aí falando, palestrando, trabalhando com a mediunidade, fazendo a caridade no centro ou numa instituição, numa ONG.
Meu Deus, será que eu confio, né? Quem é você para confiar ou não? Você tem que confiar no seu trabalho. Qual é o esforço que você está fazendo para se melhorar? Então, a energia que nós gastamos para julgar o outro e compreender se o outro está ou não do caminho correto, se ele está fazendo aquilo com amor ou não, deveria ser usada na nossa conta pessoal. Porque essas críticas serão utilizadas na nossa consciência, na nossa autocrítica. E o outro, deixe ele prosseguir. Aliás, pessoal, a renovação em Cristo começa no trabalho. E às vezes nós chegamos no trabalho cristão com mãos, com muitos miasmas do passado, sim. E é através do trabalho que nós vamos renovando em Cristo. É através do contato com o outro, do contato com o estudo. Quando a gente monta uma palestra, já falei isso várias vezes aqui, o orador tem o tema lá no Centro Espírita, fala sobre esse tema, William ou fulano, fala sobre esse tema. A pessoa chega em casa, vai ler o tema e ele está com um desafio pessoal ou familiar naquele tema. Então ele precisa estudar 1 semana, 2 semanas, montar o estudo, trazer exemplos práticos, ler livros sobre o tema. É no momento do trabalho que nós precisamos tanto, que nos absorve de luz interna e cristã, é que nós vamos deixando esses miasmas do passado. E aí uma pessoa ou outra que inicia o trabalho, que às vezes está comprometido com alguma questão do passado, sim, mas isso é, repito, da conta pessoal dele ou dela e não nossa. A nossa, como está? Como está a nossa avaliação interna das nossas contas internas? Não é assim também na vida física, material? A sua conta, por exemplo, de dinheiro, a que você recebe o seu salário, que paga as suas contas, não é só sua, intransferível. Assim também é a nossa conta espiritual. Espíritos amigos, protetores nos ajudam, amigos encarnados podem nos solidificar na esperança, mas a responsabilidade é de cada um. E entender que a responsabilidade é nossa, hoje em dia tem até alguns memes, algumas brincadeiras na internet, né? Quando cai a ficha que a responsabilidade é só minha, aí parece uma menina lá com a cara de espanto. É mais ou menos assim mesmo. Espanta, dá um medo no começo, dá uma angústia, mas é necessário, extremamente necessário, fazer este reconhecimento interno, senão nós não vamos caminhar. Então, como Emmanuel falou aqui, quantos de nós no passado, ou até mesmo na atualidade, na atual encarnação, né, falamos, nossa, mas aí entra uma pessoa no centro, mas esse não era aquela pessoa que era alcoólatra, que fazia isso, que fazia aquilo, que tinha tal vício, que fez isso. Não importa, pessoal, o centro espírita é para todo mundo trabalhar. Não importa quem é essa pessoa. E nós vamos deixar, é claro, que há cargos ali espirituais que vai demandar um tempo de estudo e de preparo. Sim, isso é comum em qualquer instituição. Mas às vezes o local que ele está já é de grande valia. Me recorda vários exemplos que nós temos disso mediúnico. Às vezes a pessoa chega ao centro espírita a primeira vez, ela não está entendendo nada do que está sendo dito. Ela não sabe nem o que é reencarnação. E está tudo certo. Só dela estar no ambiente espiritual, ela já está recebendo fluidos. Então é muito melhor ela estar ali dentro do trabalho espiritual do que em outro local. Então agradeçamos por essa pessoa estar ali, por mais um espírito que iniciou a sua jornada de evolução. Agradeçamos e respeitemos também. E aí Emmanuel entra no item 4. No item 3, perdão. Se te dispõe a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, aqui que o Emmanuel está falando, as pessoas que iniciam com trabalhos mais profundos na espiritualidade ou no cristianismo, há quem veja desperdício em seus gestos de generosidade
e beneficência. Olha que importante isso, pessoal. Quantas pessoas ouvem? Nossa, mas você trabalha 3 vezes por semana na caridade? Você vai 3, 4 vezes por semana no centro espírita? Mas fulano de tal vai 1 vez por semana só e fala que tá bom, ou 1 vez a cada 15 dias. Pessoal, qual é então a lição deste evangelho? Cada um segundo as suas obras. Se o que vai fazer a caridade 1 vez por semana está com a consciência tranquila em relação a isso, é dele. Se o que vai 3, ótimo, a consciência dele. Se o que vai 1 vez a cada 15 dias, também. Primeiro que nós temos que analisar que essa pessoa que às vezes vai 1 vez a cada 15 dias no centro, ele pode estar frequentando outros núcleos, ele pode estar trabalhando a caridade de forma diferente, em ONGs, ele pode estar trabalhando no trabalho dele com tanto amor e tanto carinho que ele está fazendo a caridade, e a consciência dele está tranquila em relação a isso, e às vezes está evoluindo muito mais do que outras pessoas que estão todos os dias no centro espírita. E às vezes aquele que está indo 3, 4 vezes por semana está entendendo que aquele local está o livrando de pensamentos de todas as ordens que poderia prejudicar o seu desenvolvimento espiritual e psicológico. Então, às vezes, a pessoa precisa. Não, eu preciso de ir ao centro 3, 4 vezes por semana, trabalhar, receber o passe para eu evitar ter recaídas, ou como diz, né, no nosso Pai Nosso, cair em tentação. Eu preciso me equilibrar mais e está tudo certo. Isso é da conta pessoal de cada um. Entendam a diferença? Porque Jesus então nos ensina a não julgar, porque nós não conhecemos a realidade profunda de cada um. Então, como eu disse, aquele que vai 3 vezes por semana, aquele que vai 1 vez por semana, ou aquele que vai 1 vez a cada 15 dias, ou 1 vez por mês, os 3 podem estar com a consciência tranquila em relação aos seus trabalhos. Ah, fulano só vem 1 vez por mês no centro espírita. Mas nós estamos 24 horas com essa pessoa, porque nós não precisamos estar dentro de um núcleo para realizar a caridade e a evolução. Como eu sempre falo, o núcleo é para você que está ali com pessoas que também pensam o mesmo que você pensa, e vocês podem discutir, dialogar, grupos de estudo, realizar a caridade em grupo, etc, etc. Mas não é uma obrigatoriedade. Aliás, muitos espíritos falam, a religião, ela é importante para nós, mas ela não é a única ferramenta de evolução. Qual seria então a engrenagem, a ferramenta de evolução? O primeiro passo que nós damos internamente inicia-se com conhece-te a ti mesmo, com o batismo interno. Aquele primeiro passo que nós damos rumo aos nossos trabalhos. E Emmanuel continua aqui. Se nada mais podes dar ao necessitado além de migalhas de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te acusa de sovinice. Olha que interessante isso, né? Sovinice, né? Como popularmente conhecido, mão de vaca, pão duro, o avarento, que nós falamos muito aqui. Só que nós temos que analisar. Há aquele que realmente tem a avareza e há aquele que tem poucos recursos. E aí eu me recordo da passagem da viúva, que tinha apenas uma moeda e que deu com tanta vibração de amor e respeito, que Jesus fala o quê, pessoal? Essa passagem é muito conhecida. Jesus fala, verdadeiramente ela foi a única que doou hoje, porque doou com tanto amor, com tanto desprendimento, o seu único dinheiro. Então, imagina lá o tesoureiro do centro, ou as pessoas que cuidam do financeiro de uma obra social. Aí chega lá uma pessoa que só tem 5 reais para doar. E às vezes nós sabemos da realidade das pessoas, as contas, enfim, nós não sabemos como está. E eu estou falando de conta física, né? Nós não sabemos, só que às vezes sobrou ali do salário da pessoa 50 reais no mês, e ela ainda tira uma parte desse valor e faz a doação. E aí quem está recebendo está criticando.
É por isso que em espiritismo, quando a gente pede doações para um trabalho voluntário, vamos fazer uma obra, vamos ajuntar para comprar 100 cestas básicas para doar, vamos juntar para comprar brinquedo no Natal. Todo valor é bem-vindo. Se a pessoa quiser doar 5 centavos, 1 centavo é bem-vindo. Só posso doar R$2. Só posso doar 10. Isso é da conta pessoal de cada um. Ninguém tem que saber o que você tem na conta. Por quê, pessoal? Se a pessoa estiver sendo avarenta, se a pessoa que doa R$5, na verdade ela poderia estar doando 500 ou 1.000 ou até mesmo 5.000, isso é da conta pessoal de quem, pessoal? Da pessoa. Isso é de responsabilidade da pessoa. Ela irá prestar contas com a consciência dela no futuro. E nós temos que ter tempo para cuidar das nossas próprias questões. Então é um alerta para nós. Fulano doou X ou Y. Problema da pessoa. A pessoa que se responsabilizará com ela. Da mesma forma, ao contrário. Eu doei não sei quanto para a pessoa gastou com outra coisa. Da conta pessoal da pessoa. A sua conta pessoal, a sua consciência está tranquila. A pessoa te pediu, você acreditou, doou desinteressada, vida que segue. O que a pessoa vai fazer com esse dinheiro? William, mas eu percebi que a pessoa está usando o dinheiro de forma inadequada. Então não doa mais. Mas não fique presa àquela doação que você fez e a pessoa não utilizou. O passado nos ensina o quê? A refletir sobre o futuro. Doou para uma instituição e descobriu que a instituição está usando o dinheiro de outra forma, está fazendo algo errado, então não doe mais. Faça uma prece para que a espiritualidade superior acorde os dirigentes da instituição, da ONG, e vida que segue, procure outro local para doar. Agora, se você ficar preso, meu Deus, doei R$500 para a instituição, eles fizeram... Aí é da conta pessoal de quem administra ou de quem coordena a tesouraria, administração financeira do local. Então entenda, pessoal, a diferença dessas críticas que Emmanuel fala. Há quem realmente doa muito pouco, porque tem muito pouco, mas doa com todo o coração, com todo o amor. Quantas pessoas, na campanha do quilo, às vezes tem pouquíssimo para dar, mas doa sistematicamente, com coração, com amor. Vale a pena, então, refletirmos sobre isso. Perdão. Se te corriges decididamente perante a verdade com o propósito de servi-la, há quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Isso ocorre muito também. E isso também é da conta pessoal de cada um. Fulano de tal só fala agora sobre espiritismo. Só fala sobre umbanda, só fala sobre catolicismo, só fala sobre... Gente, às vezes a pessoa precisa passar por essa fase. Por que nós precisamos passar por essa fase? Para introjetarmos conhecimento. Pode ser que seja uma fase de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Isso depende de cada pessoa. Cada pessoa, ou nos empolgamos quando aprendemos algo novo, e aí chega para todo mundo e fala, descobri no Espiritismo que existe vida fora do planeta, que existe reencarnação, que existe isso, aquilo. Então, aí a pessoa fala, lá vem o fanático. Se você não quer escutar tal assunto, é melhor você informar a pessoa, olha, eu não gosto de conversar sobre esse assunto, me desculpe, mas não fique criticando. Essa pessoa irá encontrar alguém que absorva o que ele fala, o que ela fala. Por isso que eu falo a importância do centro espírita, porque dentro dele a gente pode expandir isso, conversar sobre isso. Aliás, deveria ser, o centro espírita acolhedor dessas questões. Você conseguir chegar lá num grupo de estudo e falar, nossa, eu estudei sobre vidas em outros planetas, eu estudei sobre perispírito, eu queria falar sobre... Mas nem sempre, nem todo centro espírita, mas eu espero que isso modifique. Se te recolhes, então ficou claro isso? Às vezes a pessoa é taxada de fanático, mas ela está precisando introjetar estes conhecimentos e vem uma empolgação natural. E se ela estiver sendo fanática mesmo? É da conta pessoal dela. O fanatismo só irá trazer prejuízo para a pessoa. Porque o que é o fanatismo, pessoal? Falta de bom senso.
Em tudo nós temos que ter bom senso, e toda pessoa que vai para o fanatismo pode cair nas garras das seitas, que só tem uma pessoa que manda e que coordena. Por isso o espiritismo não pode ter isso. Se você chegar no centro espírita, haver um núcleo, só essa pessoa manda, não. O espiritismo tem que ter reuniões com os diretores, com os coordenadores, tem que ser votado. Fuja disso, porque aí sim você será prejudicado pelo seu fanatismo. Mas é a própria pessoa que tem que acordar. Ela tem que perceber o que está ocorrendo em volta dela. Se te recolhes gentileza e serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Isso acontece muito, né, pessoal? Esse é o último item aí para a gente terminar. Mas fulano agora fala baixinho, é cristão, é amoroso, soa falso, né? Muitas pessoas falam. É uma crítica que as pessoas recebem. Pois se você mudou o seu mundo íntimo e de alguma forma percebeu as vibrações nas palavras, e você está falando menos palavras que diminuem a sua vibração, se você está emanando mais amor pela voz, pelos gestos, e as pessoas que não entendem isso estão te criticando, isso é da conta pessoal dessas pessoas. A sua conta pessoal é a sua consciência interna. Como está a sua consciência interna? Você está fazendo isso preocupado com as vibrações da palavra, com o que você pode plasmar na memória dos outros? Você está fazendo isso de todo amor e de coração? Então prossiga. Se pessoa tal ou outra achou que isso é falso, que isso é fanatismo, é da conta pessoal da pessoa. O que essa mensagem então nos traz de importância fundamental, pessoal? Aqueles que entram no caminho cristão não devem esperar recompensas materiais e principalmente oriundas dos outros, não. A recompensa maior é a nossa consciência tranquila e a nossa ligação com Deus. Esse é o maior pagamento. E Emmanuel termina: apesar de todos os palpites antagônicos acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma, observa a sinceridade que te preside as resoluções e os atos, no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se o que você faz, a sua consciência está tranquila, e lembrando, nós falamos no início do Evangelho sobre quem nos pune a nossa própria consciência. Quando nós fazemos algo errado ou algo que nós sentimos, a consciência nos alerta na hora. É como se fosse um botão. Aperta e a gente fala: opa, fiz isso errado. Preciso me desculpar internamente ou preciso pedir desculpa para o outro. Quem já está no caminho espiritual percebe isso, se está agindo de maneira falsa ou não. Nós vamos percebendo, e o acorde do espírito ocorre lentamente às vezes, em alguns momentos pode ser rápido. Então, pessoal, precisamos nos implicar da nossa mudança interna. A do outro é da conta dele. E esse outro pode ser até os nossos amigos, parentes, pessoas próximas. Lembrando aquela regrinha que eu sempre falo: podemos orientar e educar, jamais controlar. A decisão final é do outro. Você pode dar exemplos cristãos, indicar livros, indicar filmes, falar sobre isso, falar sobre aquilo. A decisão final de mudança interna é do outro. Você pode dar 20 livros para a pessoa. Se a pessoa não quiser ler, ela não vai ler, porque a decisão final da leitura é dela. Você pode indicar vídeo, você pode indicar texto, você pode fazer isso e aquilo outro. Não. A única coisa que os espíritos falam é sobre o seu exemplo, que ele pode influenciar, e também a transmissão de pensamento e as vibrações da palavra. Algo que nós nos esquecemos no dia a dia. Então, quando nós oramos para o outro, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, as irradiações chegam no outro. Quando nós transmitimos um pensamento salutar, chega ao outro. Enfim, como nós fazemos aqui no momento final do Evangelho. Então, nós já podemos ir aí para a meditação.
entrando em conexão com Deus para irradiar para essas pessoas que nós gostaríamos tanto que modificasse alguma ação, mas que nós não podemos controlar e sim orientar. Então nós vamos pedir a Deus que a intuição possa vir através dele, dos espíritos superiores, que sejam irradiados para essas pessoas. Já vai trazendo no pensamento uma pessoa que você quer dividir o passe hoje, ou uma pessoa que esteja adoecido, internado, uma pessoa recém-desencarnado, ou algum amigo que você sabe que está passando por alguma questão íntima, delicada, psicológica, material, enfim. Vamos voltar os nossos pensamentos a Deus, entrando em conexão com Ele e agradecendo Ele por este momento. Deus, nosso Pai, neste momento do passe, autoriza-nos a entrar nesta cabine cheia de fluidos balsâmicos e ir de encontro aos bons espíritos. E nós vamos relaxando, tranquilizando os pensamentos, deixando um pouco os problemas da semana de lado, agradecendo a Deus, a Jesus, a Kardec, que nos ensina tanto, hoje em especial também a Emmanuel, com essas mensagens tão boas. E nós vamos entrando em radiações, entrando em pensamentos mais salutares e pedindo neste momento a Jesus também que autorize este momento de paz, conectando com os espíritos amigos, com o seu mentor. Conecte-se com o seu mentor, com a sua mentora, sentando de maneira confortável. Nós iniciaremos o passe. Estamos nessa cabine tão conhecida por vocês, com quadros de Jesus, de Maria, de Kardec, de Meimei, Bezerra, espíritos que nos irradiam com a sua luz, com o seu amor. E nós vamos agradecer a Deus por este momento, por este domingo, por este mês. Nós vamos para a última semana do mês, agradecendo, irradiando, elevando os nossos pensamentos. Deus, Pai de infinita bondade, através desses fluidos balsâmicos que são irradiados dos espíritos amigos, nós pedimos, envolva também as pessoas que nós estamos trazendo no pensamento, aonde quer que elas estejam. Deus, envolva também os nossos amigos encarnados que estão pedindo neste momento, seja onde estiverem. E nós agradecemos imensamente. E através da egrégora aqui do canal, desses pensamentos fluidos que nós estamos unidos, nós vamos vibrar mais uma vez pelo nosso planeta, pela nossa região e pelo nosso planeta. Agradecendo a Deus, o nosso Pai, por este momento tão precioso para nós, que é o momento do Evangelho. Deus, Pai amado de infinita bondade, nós agradecemos e com essas irradiações, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade superior, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos voltando lentamente deste momento de passe tão bom, tão especial para nós, com muita gratidão, com muito carinho. Respirando tranquilamente, não esqueça de colocar água para fluidificar, pode colocar também para deixar na semana, colocar aí também para os nossos animaizinhos, filhos aí de estimação. A gente agradece. Vamos voltando. Pessoal, hoje eu não vou conseguir mandar o abraço pessoal para cada um de vocês que está no chat, que está comentando aqui. Devido ao horário, nós temos um outro compromisso espiritual agora, mas eu quero deixar um abraço vibracional para cada um de vocês. Vocês são muito importantes aqui porque ajuda o Evangelho a chegar a mais locais. Então eu peço, não deixe de comentar a cidade, o estado, o país que vocês ouvem este Evangelho, ou deixe um comentário com uma mensagem estimulante para alguém. E quem não quiser nenhum nem outro, deixa aí pelo menos um oi para nós, que a gente vai elevar um pouco este vídeo para outras pessoas. Vamos falar em linguagens espíritas, né? Na verdade, é subir o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Na próxima semana, então, eu mando um abraço para vocês. Deixem a cidade, o estado. Eu pego alguns nomes dos outros evangelhos também, que às vezes eu esqueço. E eu estou sempre aqui também mandando um abraço para vocês. Bom, uma boa semana para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser.